Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. E nesse vídeo eu falo para você que Vanderlei Luxemburgo balance muito no cargo após a treta com o Maziotti, que envolve inclusive Renato Augusto. Eu vou te contar toda essa história aqui nesse vídeo. Vamos também falar sobre Gabriel Moscardo, a proposta pelo jogador no mercado da bola. Vamos falar também sobre o jovem volante do Corinthians que está arrebentando como titular do Timão. E tem também Giovani, outro jovem corintiano que está na mira da Europa. Será que o Corinthians vende o jogador? Inclusive tem proposta. E vamos falar também do mecanismo de solidariedade da FIFA. O Santos é o time que mais lucrou com isso nessa janela de transferências. O Corinthians é o segundo. Vou te falar a lista, enfim, tudo isso nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Blend de informações que tem um patrocínio do Jornal Diário do Litoral, o nosso querido DL, e você pode assistir este vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista, e os números comprovam. E você pode também acessar a Gazeta de São Paulo, gazetasp.com.br, para você ficar ligado em tudo que rola nos clubes da capital, no estado de São Paulo, no Brasil e pelo mundo. E não vai faltar, claro, neste blend de informações, o rei do blend, o rei do café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil, porque o rei do café só trabalha com café de alta qualidade. Eu estou tomando aqui, ó, um Catuai vermelho, esse mesmo, um Catuai vermelho, é tanto café que eu tenho aqui em casa, o Catuai vermelho, o Bourbon amarelo, o Catucai amarelo, tudo do rei do café. Esse é um Catuai vermelho que eu fiz agora numa Aeropress que tá sensacional. Ó, 100% arábica gourmet especial, cápsulas, tudo para você passar a tomar o verdadeiro café, tá bom? Café do Setorista é o cupom de descontos, 10%. Para você que é do canal Café do Setorista, passar a tomar o verdadeiro café, loja Rei do Café, entrega em qualquer lugar do Brasil, café novo, moído na hora, é levado em grãos também, do jeito que você quiser na sua casa. Vamos começar a falar sobre esse mecanismo de solidariedade da FIFA. Para quem não sabe, é o mecanismo que recompensa, né, os clubes formadores de atletas no mercado da bola. Nessa janela de transferências, o Santos é o campeão, é o que mais realmente tem lucrado com esse mecanismo de solidariedade. Só para você ter uma ideia, o Santos ele faturou além de negociações, né, o Santos também faturou uns 24 milhões de euros, tá? Com a venda do David Washington e também do Ângelo. Então o Santos já faturou com essa grana, tá? Mas aí com venda. Com o mecanismo de solidariedade da FIFA, vai cair na conta do Santos aí pelo menos uns 3,7 milhões de euros, tá? Isso aí vai dar aproximadamente 20 milhões de reais. Então é muita grana para a conta do Santos, tá? É bom lembrar como funciona, né? Foi criado no começo dos anos 2000, é uma regra que é um incentivo para que os clubes invistam na formação de novos jogadores e estipula que até 5% do valor pago por qualquer transferência internacional deve ser repassado para as equipes que contribuíram no surgimento dos atletas. É uma conta difícil de fazer porque tem as idades, né? Por exemplo, cada clube envolvido na formação do jogador entre 12 e 23 anos pode requerer um valor proporcional ao tempo que ele esteve, né, no clube federado, né, do 12º ao 15º aniversário do jogador negociado, cada ano vale 0,25 total do negócio. A partir dos 16 anos, essa quantia sobe para 0,5. Então, essa é a conta, tá? Nessa janela aí de junho, julho e agosto, o Santos é disparado o clube mais beneficiado com esse regulamento. Fluminense, Curitiba, Flamengo, São Paulo, Corinthians, Inter são outros clubes, tá? O Santos, é claro, né, foi muito beneficiado por conta do Neymar, né? O Santos ficou com 1,4% dos 90 milhões de euros que o Al Hilal pagou ao Paris Saint-Germain para ficar com o Neymar. Dando crédito aqui para o meu colega Rafael Reis, né, colunista do UOL, ele fez a lista aqui, tá? Desses clubes, né? Lembrando que o Santos também ganhou com a transação do Arthur Gomes, né, que foi para o Cruzeiro.
A lista tem o Santos em primeiro lugar, com 3,7 milhões de euros, tá? O que cada clube tem a receber só nessa janela. 3,7 milhões é o dobro, né, do segundo colocado. O Corinthians tem 1,8, tá? É o segundo, tá? Então o Corinthians também lucrou bastante. Teve o Malcom, teve o Carlos Augusto, enfim. O Internacional também tem 1,8 milhões de euros. Depois vem o Fluminense com 1,6, o Curitiba com 1,3, tudo de euros, tá? De milhão. O Flamengo com 1,100, 1 milhão e 100, né? 1,1. O São Paulo com 1 milhão de euros. Ceará com 700 mil euros é o oitavo colocado. O Vitória da Bahia, o nono. E o Atlético Paranaense, o 10º. É interessante, né? Ter o Vitória, né? Entre os 10 tem o Ceará em oitavo e o Vitória em nono, né? O São Paulo é o sétimo, o Flamengo o sexto, Curitiba o quinto, Fluminense o quarto, segundo o Corinthians e o Internacional, tá? Então esse é o mecanismo de solidariedade da FIFA que rende uma grana, assim, para os atletas no mercado da bola. Comenta aqui embaixo o que você acha disso. Ainda de mercado da bola e de jovens, né, o Corinthians tem recebido propostas e sondagens pelo atacante Giovani. Giovani é um atleta que não está sendo utilizado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, mas vira e mexe tem sempre aí um clube interessado no jogador, tá? Ele recebeu algumas sondagens de clubes da Europa recentemente, o Fiorentina da Itália e também o Áustria Viena, né, da Áustria, né, que demonstraram aí interesse no jogador. É bom a gente entender uma coisa, né? A equipe austríaca preparava uma proposta de 4 milhões de euros, mas a diretoria do Corinthians não quis negociar o jogador nesses moldes, tá bom? Então o Giovani deve ficar. É bom lembrar que o Giovani se destacou, né, em 2021 e 2022, né, na base, né, do Corinthians, e tem vivido um momento de baixa, né, nessa temporada. O atacante iniciou o ano sendo convocado para a seleção brasileira, né, que disputa o Sul-Americano Sub-20, disputou o Sul-Americano Sub-20, e hoje, né, é um dos reservas aí do Yuri Alberto no Corinthians. No decorrer da temporada acabou aí realmente perdendo espaço, tá? E interessante, né, o Corinthians não negociar o Giovani, né? O Giovani ele chegou ao Corinthians em 21 por empréstimo do Capivariano, né? Foi artilheiro dos juniores naquela temporada, em 2021. Foi promovido a profissional em 22 e o Corinthians adquiriu 65% dos seus direitos econômicos por 3 milhões de reais, tá? Tem contrato até julho de 2025. Então, o Giovani tem proposta, tem sondagem, mas o Corinthians não quer vender o Giovani. Você acha que ainda pode vingar no Corinthians o Giovani? Comenta aqui embaixo, torcedor corintiano. Agora, quem já vingou, meu amigo, aí não tem nem o que falar, né? É Gabriel Moscardo, é o craque da posição, joga muita bola, vocês sabem o tanto que eu tenho elogiado o Moscardo, o seu jogo vertical, realmente é um baita de um jogador. O Gabriel Moscardo, ele tem proposta no mercado da bola. Eu já falei para vocês que há uma movimentação de empresários no mercado, mas não são os agentes, tá? Do Gabriel Moscardo. O Juliano Bertolucci, que tenta se aproximar, alguns empresários que ficam de olho para levar uma proposta, talvez, para os agentes. Mas o que eu apurei, tá, dentro do Corinthians, com fontes, é que não existe nenhuma proposta, tá, para o Gabriel Moscardo. Então, o torcedor corintiano pode ficar tranquilo, não chegou nenhuma proposta, tá? E as pessoas que cercam o Gabriel Moscardo, inclusive, né, dentro do Corinthians, acreditam que não vai chegar nada nessa janela, né, que está aí terminando, tem até o dia 1º de setembro, na Espanha até o dia 3 de setembro, que não vai chegar nada pelo fato dele ter 17 anos, né? Ele não completou ainda 18 anos. Então as propostas devem chegar somente na próxima janela. Eu perguntei se poderia rolar alguma proposta visando comprar o jogador agora para que ele seja entregue no final do ano, como foi com o Pedro. E a resposta que eu recebi é que não há tempo para isso, não existe nada, porque com o Pedro aconteceu, porque já havia ali um namoro, uma paquera há muito tempo já, de vários clubes, inclusive do Zenit, e por isso que o Pedro acabou sendo negociado nesses moldes, né, de ser entregue no ano que vem, vendido esse ano. Mas no caso do Gabriel Moscardo, esquece, não tem nenhuma proposta, né, e o torcedor corintiano está sempre preocupado, então a gente vai sempre atualizando, porque é um baita jogador,
titular absoluto hoje do técnico, do time do técnico Vanderlei Luxemburgo. Joga muita bola, vê o jogo vertical, desarma, arma, toca, tem enfiadas de bola, tem infiltração. Meu irmão, é completo, vai ser um dos grandes volantes do futebol mundial, Gabriel Moscardo, e para alegria do torcedor corintiano, sem proposta, não vai, e acreditam que não vai chegar a proposta só para o ano que vem mesmo. Agora, para o ano que vem, se preparem, porque se continuar jogando a bola que vem jogando o Moscardo, certamente vai pintar muitas propostas do futebol europeu. Comenta aqui embaixo, notícia boa aí, ó, sem proposta para o Moscardo, inclusive aquelas para levar depois, não tem, tá bom? Comenta aqui, deixa o like, comenta e vamos terminar falando de Vanderlei Luxemburgo. Eu confesso que fui atrás da informação sobre a briga, né, envolvendo o racha, né, envolvendo o Vanderlei Luxemburgo e o Bruno Mazziotti no Corinthians, tá? E recebi assim uma mensagem de uma recebi a mensagem de uma fonte, tá? Que eu fui perguntar sobre, né, essa treta aí. E ela me disse o seguinte: tudo bem, Samir? É verdade, sim, off é verdade, tá? E o que acontece é o seguinte, tá? Existe, né, realmente um desentendimento de Vanderlei Luxemburgo, tá? E o departamento médico do Corinthians, há uma divergência aí com o Bruno Mazziotti, tá? Isso passa, né? Foi uma informação, inclusive, do Lance, que eu dei o crédito ontem, procede e procede muito, tá? Tudo começou não, né? Já havia uma relação uma relação muito fria entre os dois, tá? De não falarem a mesma língua, mas o estopim foi o vestiário, né? Do último sábado na Neoquímica Arena, porque o Vanderlei queria colocar o Renato Augusto no jogo, tá? Até como titular, mas pôs no segundo tempo. E o Mazziotti entendeu que não, que ele tinha que ser preservado para o jogo desta terça-feira contra o Estudiantes. Houve realmente uma discussão ali no vestiário, que foi uma discussão forte, acabou ali, né, deixando o vestiário com um clima bastante ruim. Aliás, o Vanderlei se queimou, né, com muitos jogadores aí por causa, né, dessa treta, né, desse problema, e por conta dessa divergência, né, é bom lembrar que o Mazziotti é o chefe do núcleo de saúde e performance do Corinthians, né, ele tem uma relação bem estreita com o Renato Augusto, porque foi o fisioterapeuta que sempre cuidou do Renato Augusto, tá? O Mazziotti achava que o Renato tinha que ficar realmente de fora da partida e o Luxemburgo queria colocá-lo no jogo. Aliás, né, eu já achei estranho, eu acho que o Vanderlei já deu uma forçada em colocar contra o Curitiba o Renato Augusto. E o Renato Augusto não jogou nada, estava morto em campo contra o São Paulo, jogo decisivo da Copa do Brasil, 3 dias depois. Então, para mim, o Mazziotti tem razão nessa treta. Outras questões, divergências envolvendo o Matias Rojas, envolvendo o Lucas Veríssimo, enfim, outros jogadores do Corinthians, tá? A informação que eu tenho até é diferente um pouco dos colegas, eu não sei o que o pessoal está dando nesse sentido, mas no caso do Lucas Veríssimo, o Vanderlei queria esperar mais um pouco e o Mazziotti achava que dava para colocar o Lucas Veríssimo à disposição e o Vanderlei deu uma segurada no caso do Lucas Veríssimo. Teve o problema do Rojas também, que não estava 100%, né? Teve um problema no pé esquerdo e o Vanderlei também deu uma forçada para que ele estivesse em campo, todas essas divergências acontecendo. Em meio a isso, né, a Vanessa, filha do técnico Vanderlei Luxemburgo, fez uma postagem no seu stories do Instagram, fazendo uma referência a 2009, quando o Vanderlei Luxemburgo foi demitido do Palmeiras por quebra de hierarquia, né? Acho que envolvia o Keirson na época, não lembro direito, mas rolou isso, tá? E ela disse, pouco depois ela fez, né, uma postagem no Instagram e dando ali a entender, né, que havia ali um probleminha, né, envolvendo o pai dela hoje,
no Corinthians, tá? Então, existe aí, né, ela cita que a história se repete, né? 2009, 2023, a história se repete, para quem viu aí a postagem, tá? O Maziotti não está na Argentina, mas costuma estar nos jogos aí na Neoquímica Arena. Agora nós vamos aguardar, tá bom? Aguardar para ver o que vai acontecer aí, realmente, se existe, né, a chance do Vanderlei ser demitido ou não em caso de eliminação. Conversei com uma fonte que me disse o seguinte, eu falei, a chance, né, dele ser demitido em caso de eliminação contra o Estudiantes nesta terça-feira, a fonte me disse, ainda tem o domingo Palmeiras, tá? Então, quer dizer, claro que o torcedor corintiano quer a classificação do Corinthians e a vitória hoje, ou o empate que leve à vitória. Ou então, a vitória nos pênaltis, né? A classificação nos pênaltis, não importa. Mas, segundo as fontes me passaram, se ele perder hoje, ele vai pendurado para o clássico. Essa é certeza, porque a diretoria nunca vai confirmar isso, fala que está tudo bem e tal, mas eu posso garantir para vocês que a diretoria acredita que o Maziotti tem mais razão nessa discussão, nessa rota de colisão entre Luxemburgo e o Maziotti. A diretoria está mais para o lado do Maziotti, entendendo que o Maziotti tem razão nessas tretas envolvendo Luxemburgo e o profissional, né, que é chefe aí do departamento, né, de saúde e performance do Corinthians, tá? Então, polêmica no ar. Eu acho que o Vanderlei é um caçador de polêmicas e prejudica o clube. Quando você precisa de paz, não traga Vanderlei Luxemburgo para o seu clube, tá? Ele fica caçando espião, enfim, ele conturba mesmo o ambiente. Eu acho que é um cenário de Série B, quando você está em crise e traz o Vanderlei Luxemburgo. Realmente é problemático. O treinador, ele parou no tempo e gosta realmente de uma polêmica e gosta de uma confusão, tá? Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo, e no Café da Fiel pré-jogo hoje eu vou falar muito sobre isso ainda, tá? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações, tá? Tem os vídeos curtos aí para você estar acompanhando também lá, me segue lá, tá? Nos vídeos curtos. Ah, não, aqui é Casa Branca, né? Desculpa, os vídeos curtos no Quai, tá? Me siga aí a todo momento e, claro, também faça inglês na Casa Branca, que, meu amigo, é referência, 35 anos em Santos, tá? Clube de membros no canal Café do Setorista, planos cafezinho, café, cafezão e café especial. Clube de membros que cresce a cada dia, não para de crescer. Ontem, por exemplo, tivemos, né, muitos novos membros durante o Café da Fiel. Um forte abraço, até o próximo vídeo, até o próximo café. Valeu!